Rádio Cultura de Valença está entrando no ar o programa Em Defesa da Vida, um programa sob o patrocínio do 24º CEU, Conselho Espírita de Unificação de Valença e Rio das Flores. A apresentação, Olímpia Maria dos Santos e convidados. Calma é alimento, Jesus nos deu. Calma na luz do entendimento. Caro ouvinte, cara ouvinte, boa noite. Você acabou de ouvir a música Calma, de Moacir Camargo. E hoje encerramos esse tema, calma, refletido durante os nossos encontros em fevereiro. E neste último dia contamos com a contribuição de Lucas Cavalheiro em torno do assunto segurança íntima. Para você, um grande abraço e que você possa assimilar as ideias sensatas e ponderadas, trazidas pelo nosso amigo. Olá, meus irmãos. É um prazer enorme estar aqui com vocês, ouvintes pela rádio, ao convite do 24º CEU, Conselho Espírita de Valença e Região. Meu nome é Lucas Cavalheiro e é um prazer enorme, de estarmos falando aqui sobre a doutrina espírita, uma doutrina que tanto nos ensina e tanto nos consola e tanto nos conscientiza
falarmos um pouco dos ensinamentos do Cristo à luz da doutrina espírita. Hoje, o tema proposto vem do livro Calma, do nosso querido Francisco Cândido Xavier, e pelo Espírito Emmanuel. Nosso subtema é um dos capítulos desse livro chamado Segurança Íntima. Só que antes de falarmos, sobre esse tema, que devemos ter muita atenção, devemos ter muita conscientização e trabalho, eu sempre gosto de iniciar os nossos estudos falando um pouco da transição planetária. Muito se fala, se discute, mas pouco se estuda, se conscientiza do que é a transição planetária em si. Transição vem de modificação planetária de planeta. É uma modificação natural e normal do nosso planeta. Deus, na formação dos espíritos, se dá pela mesma proporção na formação dos planetas. Se na escala evolutiva dos espíritos, eles passam pelo primitivismo, provas e expiações e regeneração, o nosso planeta também passa. Nosso planeta já foi primitivo, ele é prova de expiação e está caminhando para a regeneração. E para ele remover as características de provas e expiações e começar a alimentar as características de regeneração, ele precisa de um processo de extermínio dessas características antigas. É um processo normal e natural. É como se a gente fosse reformar a nossa casa, se a gente quisesse colocar ela mais arejada, uma casa maior, mais bonita, e na mesma proporção do nosso planeta. O que vai acontecer nessa mudança? A gente vai ter que remover os nossos móveis, cobri-los, a gente vai ter que raspar as paredes. Vai gerar uma verdadeira bagunça, mas é uma bagunça necessária. Às vezes a gente acha que não vai ter nenhuma administração ou gerência desse planeta. Mas sim, vai ter. A nossa visão é muito pequena, muito limitada. Mas a visão do Cristo é macro. A visão do Cristo é uma visão do arquiteto planetário. Ele sabe o porquê está mudando ali, o porquê está destruindo ali, para existir uma transformação em suas características. Então, devemos repensar as nossas ações, as nossas condutas, ter a segurança dos nossos pensamentos, das nossas decisões, para ver se eu estou indo ao caminho da regeneração. E muitas das vezes pensamos que não temos gerência. Bittencourt Sampaio Bezerra de Menezes têm uma fala muito especial, muito importante com esse tema, dizendo que Jesus está no leme. E quando fala que ele está nessa direção, ele nos indica que ele está gerenciando esse barco chamado planeta Terra. Mas será que nós estamos fazendo a nossa parte para estarmos nesse barco rumo à regeneração? Porque dependendo de nós, vai ser ali o alicerce e o convite para a regeneração ou não. Vai depender somente das nossas ações e das nossas transformações. Vai depender se eu quero me despir desse homem ou dessa mulher velha, dessa roupagem velha de egoísmo, vaidade, orgulho e tantas outras características, de um espírito que não quer o crescimento, ou que não quer atravessar essa estrada, esse percurso, juntamente com esse barquinho para a regeneração. Se é tempo de perdoar, que eu perdoe. Se é tempo de regenerar, que eu me regenere. Se é tempo de agradecer, que eu agradeça. Então que devemos trabalhar o nosso íntimo, que devemos trabalhar as nossas ações, os nossos pensamentos, para que possamos estar juntamente com o Cristo no barquinho rumo à regeneração. Então agora, meus irmãos, iremos entrar dentro do tema do livro Calma, do nosso Chico Xavier, com o nosso subtema Segurança Íntima. Para começarmos a conversar sobre segurança íntima, devemos estar atentos e iniciar ali um autoconhecimento. Para eu ter segurança das minhas ações, das minhas atitudes, eu preciso me conhecer para ver
o que eu preciso me segurar, o que eu preciso me lapidar, me limitar, o que eu preciso treinar a minha mente, trabalhar ela e ver quais são as ações e condutas que irão me ajudar no alicerce dessa estrada evolutiva. Nesse autoconhecimento, devemos, como diz nosso querido Augusto de Hipona, o Santo Agostinho, diariamente discutirmos uma autorreflexão de tudo que nós estamos fazendo, de tudo que nós estamos realizando no dia a dia. O que é bom, repetir no outro dia. O que é ruim, achar outros meios, outras atitudes para remover os nossos erros, para remover as nossas dificuldades. Como diz Paulo na segunda carta aos Coríntios, quando sou pequeno, eu sou grande. Dizendo que quando eu reconheço as minhas dificuldades, as minhas deficiências, as minhas limitações morais, eu tenho ali na minha mão o segredo e como trabalhar e como me lapidar nas desavenças, nas diversidades que a nossa encarnação possa nos trazer. Então é muito importante que possamos rever as nossas ações, rever as nossas dificuldades diárias, rever as nossas condutas que tanto nos dificulta, que tanto nos atrapalha nessa escala evolutiva. Porque, como diz no Evangelho, motivo de resignação, quando estamos de frente com os nossos erros, com as nossas mazelas, nós estamos ali removendo um pouco o teor doloroso dessas dificuldades que nós trazemos. E muitas das vezes nós achamos, que somente essas dores, essas dificuldades são de encarnações pretéritas, mas não. A maioria das ações, a maioria das dores que eu trago, nessa vida, que eu tenho nessa vida, eu iniciei nessa vida. Eu dei o start nessa vida. E muitas pessoas acham e colocam, a culpa do eu do passado, querendo, remover a responsabilidade das ações do presente. E muitas das vezes, o que nós, estamos vivendo no hoje, nós plantamos no hoje mesmo. Claro que as encarnações são solidárias. Claro que vamos passar, vamos responder, vamos espiar certas atitudes que nós tivemos em outras encarnações. Mas a maioria das situações, a maioria das dificuldades e das dores, somos nós, os semeadores, aqui nessa própria encarnação. Então, quando nós estamos de frente e temos uma atitude de resignação, não somente aceitar a dor, não somente sentar e achar que vai cair do céu uma poção mágica, ou vai cair do céu uma solução para enfrentar as minhas dificuldades, as minhas dores, vai ser realizada. Não, eu preciso resignar, eu preciso levantar, eu preciso sair da minha zona de conforto, eu preciso visualizar que esse é meu erro, eu preciso visualizar que essa é a minha dificuldade, para que eu possa levantar e ir à ação, e ir ao trabalho. Eu preciso primeiramente reconhecer que eu sou um ser errante, que eu sou um ser em dificuldade, para que eu me levante e enfrente, de frente, os meus erros, as minhas dificuldades morais. Porque aí sim estarei resignando. É igual um espeto no meu dedo. Se eu tirar, eu estou tendo uma atitude, uma atividade para remover essa dor. Se eu deixá-lo nesse meu dedo, essa dor vai permanecer e eu não vou ter uma ação, uma atitude de remover aquilo que está me incomodando. E como diz Jesus a Públio Lentulus, ele fala, está no seu querer. Tem que estar no meu querer essa modulação, essa reforma, essa troca, de atitudes e pensamentos. Porque quando eu começo a acordar e a despertar, reconhecendo que eu sou um ser errante e que tenho oportunidades diárias para remover esse erro,
não tendo uma ociosidade, não tendo uma preguiça, não tendo um descaso perante os meus erros, mas levantando da minha zona de conforto e enfrentando a minha dor diária, enfrentando a minha dificuldade que vem para me ensinar, que vem para me lapidar, que vem para colocar de frente, colocar ali nos meus olhos o que antes eu tive uma atitude ou uma ação equivocada, eu começo aí sim a crescer. Eu começo aí sim a entrar na estrada para a regeneração. Eu começo a ter com os olhos de humildade e principalmente trabalhando o meu campo mental, o meu campo das ações. Aí sim eu começo a despertar o meu íntimo, o meu interior, começo a minha reforma. Então precisamos estar atentos às nossas ações. Precisamos estar atento às nossas atividades. Precisamos estar atento o que eu tenho como prioridade. Como diz Joana de Ângeles no livro Psicologia da Gratidão, o que é prioridade para nós? Porque quando eu começo a me lapidar, quando eu começo a ter esse trabalho de atividade, de ação perante os meus erros, eu começo a ter segurança dentro dessas ações. Eu começo a ter segurança dentro das minhas demandas de dificuldades morais. Mas como é que está a minha prioridade? O que é prioridade para mim? Onde está o meu tesouro? O que eu vim fazer nessa encarnação? Lucas, então será que nós não podemos viajar, comprar? Podemos sim. Mas aonde está a minha prioridade? Será que eu só vim para isso? Será que eu vim para essa encarnação meramente para usar e abusar dessas demandas materiais? Ou a minha prioridade está no ser e não no gastar? Ou a minha prioridade está no crescimento moral, no crescimento intelectual, como diz Emmanuel no livro O Consolador, na busca das duas asas para a perfeição? Aonde está a minha prioridade para eu ter a segurança íntima? Porque quando eu começo a ter segurança íntima, é quando eu começo a escolher as minhas prioridades, as minhas escolhas. Espera, isso já não me compraz mais. Isso já não está mais nas minhas vontades. Isso já também não está nas minhas prioridades. Será que eu estou sendo mais ter do que ser? Será que eu não estou visualizando um tesouro material? Não só em poder aquisitivo, mas no trâmite ali das pessoas, de trabalho, de propriedades, certas raízes materiais que dificultam o nosso translado na hora do desencarne? Será que as minhas escolhas estão sendo num tesouro material e não num tesouro espiritual? Porque lembrando, o tesouro material ele vai ficar, o tesouro espiritual vai permanecer. O tesouro espiritual vai ser esse trabalho íntimo que nós iremos conquistar diariamente, mas ele vai ser eterno. Eu quero momentâneo ou eu quero eterno? Eu quero por agora ou eu quero para sempre? Qual que é a minha prioridade? Porque para eu ter uma segurança dentro das minhas ações, eu preciso escolher se isso está dentro das minhas vontades, se isso está dentro da minha prioridade. E isso é muito importante. E a busca para com o nosso pensamento, para com as nossas ações, é muito importante. Porque nós começaremos a visualizar as nossas prioridades, a visualizar o nosso trabalho íntimo dentro das nossas escolhas, e aí sim enraizando a nossa segurança. Espera aí, não é mais o ter que é necessário, que é a prioridade para mim. É o ser, é o crescimento moral, é o crescimento intelectual. O trabalho da solitude, que é o quê? Não solidão, mas solitude. É você visualizar, é você estar presente dentre todos os seres, dentre todas as provações, mas se fechar para aquilo que te coloque como prioridade. Joana de Ângeles fala muito sobre isso no Homem Integral, no livro também Psicologia da Gratidão. A solitude que devemos trabalhar diariamente. Eu estar presente, eu estar ali,
tendo toda uma troca com todas as pessoas, mas absorvendo aquilo que eu quero absorver. No livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis, lá no capítulo 24, A Disciplina do Pensamento, ele tem uma frase muito importante para começarmos a trabalhar e nos auxiliar na segurança das nossas emoções, dos nossos sentimentos, das nossas condutas. Ele diz basicamente assim: não é possível estabelecer a paz se não governarmos o nosso pensamento. Não conseguimos ter uma segurança das nossas ações se a gente não começar a visualizar e a trabalhar, a lapidar, né, a parte primária das nossas ações, que são os nossos pensamentos. Como é que está, né, o meu policiamento? Né? Como é que está o meu equilíbrio? Como é que está as minhas tomadas de decisões? Ela está pautada ainda pelo orgulho? Porque às vezes o orgulho ele tem uma falsa sensação de força, né? De segurança. Mas não, é como se fosse uma bexiguinha. Você vem ali com uma leve agulha e ele estoura. Agora, uma pessoa trabalhando ali todas as suas más tendências, todas as suas dificuldades, ela começa ali a enraizar uma força, uma segurança nas suas tomadas de decisões. Como é que está o meu policiamento dos meus pensamentos? Ele ainda está pautado pelo orgulho? Pela vaidade? Pelo materialismo? Ele ainda tem prioridades materiais? Ele ainda se alimenta, né, de certas deficiências, limitações de outras pessoas? Porque se essa fonte primária, né, se essa fonte inicial, ela ainda está precária, ela vai dificultar na minha conduta, ela vai dificultar nas minhas ações. Mas Lucas, o outro me fez algo muito ruim. Eu tenho o direito de retrucar, eu tenho o direito de responder. Não, meus irmãos. A lei de Talião, do tal e qual, já foi caída por terra há muito tempo. Cristo vem ensinar o amor. Independente do outro, independente da resposta do outro, independente da ação do outro, não responsabiliza a minha ação, o meu pensamento, as minhas condutas. O outro tem a responsabilidade das ações do outro. Eu tenho a responsabilidade das minhas ações. Uma breve história. Teve uma vez que uma pessoa, né, duas casas assim, num campo, estava brigando por terreno. Um colocava uma cerca mais para um lado, outra colocava para o outro. E teve uma vez que um tomou a decisão. Pegou uma cesta de estrume e colocou na porta e um lembrete, assim, uma carta, um presente para você. Ele olhou muito bem, começou a visualizar que isso não iria dar em nada, essa briga, e pegou uma cesta de rosas e colocou na porta, né, do outro. E disse assim: cada um dá o que tem. Independente do presente que foi uma cesta de estrume, ele entregou rosas para essa pessoa. E não quis mais as discussões pelo ganho do terreno. Como é que está a nossa entrega? Como é que está a nossa resposta? Como é que estão as nossas reações? Será que eu estou entregando a mesma coisa que eu estou recebendo? Porque a minha entrega tem que ser pautada pelo Cristo. Porque somos cristãos, não somos? Porque somos seguidores desse mestre planetário. Será que eu estou entregando estrume ou estou entregando rosas? Será que, como diz o Cristo, como é que está a nossa árvore? Como é que está o meu fruto? Como é que está a entrega do meu fruto? Estragado ou sadio? E, meus irmãos, o trabalho ele é essencial dentro dessa segurança íntima. A resiliência ela vai crescendo conforme eu for enfrentando essas diversidades e retornando e não dando mais aquela resposta, aquela atitude que eu tinha anteriormente. Vendo que a minha resposta ela tem que ser mais valiosa. Vendo que o meu retrucar, né, o famoso eu vou dar o troco, peraí, mas o meu troco ele tem que ser mais valioso. Ele tem que valer a pena.
Ele tem que ser pautado pelo Cristo. E o Cristo nunca respondeu. O Cristo, ele nunca teve uma reação de ódio, de raiva. Se eu sou cristão, eu tenho que pautar a minha vida e as minhas ações para ele. Mas o trabalho é diário, difícil e diário. Como diz no Evangelho, no capítulo 6 de Perfeitos, como reconhecer o verdadeiro espírita? É aquele que está se lapidando, é aquele que está domando suas más tendências, está se transformando, não aquele transformado. Transformação lembra de ação, então está acontecendo, não que já aconteceu. Muitas pessoas ainda titulam, e colocam um rótulo de que o espírita ele vai ser perfeito ou ele é perfeito. Não. Nós estamos aqui para pegar as nossas dificuldades e começar a trabalhar diariamente, porque num dia para o outro não conseguimos remover essas más tendências que às vezes trazemos de outras encarnações, de várias encarnações. Essas más tendências que alimentamos por muito tempo e que hoje começamos a aprender que esse não é o melhor alimento ou que não é o verdadeiro alimento para a alma. Então o espírita, não vai ser o transformado, mas vai ser aquele que está em transformação. Vai ser aquele que está trabalhando diariamente. Vai ser aquele que deu uma dificuldade, eu vou lá e revejo. Hoje eu errei, amanhã eu vou lá e tento renovar. Vou lá, tento me reconciliar. Vou lá, tento fazer diferente. Porque esse é o nosso papel. Isso que devemos fazer perante as nossas ações equivocadas. Visualizar aquilo que não for de bom, aquilo que não for legal e fazer novamente. Porque aí sim teremos segurança íntima. Porque aí sim começaremos a enraizar em nossa alma, em nosso espírito, as ações e condutas de um ser em regeneração. E o trabalho tem que ser diário, o trabalho deve ser colocado como rotina na nossa vida. Como se a gente aprendesse lá na infância a escovar o dente, Devemos nos lembrar desse trabalho. Porque como nossa mãe, nosso pai, a pessoa que nos criou, lembrava, olha, vai lá escovar dente, vai lá escovar dente. A gente precisava de uma voz para nos mandarmos a escovar dente. Hoje a gente precisa, quando nós estamos na fase adulta? Não. Porque nós colocamos como rotina desde a nossa infância, aí a importância da educação, aí a importância da conscientização desde a infância, questão 383 do Livro dos Espíritos. Qual a importância da infância? É na infância que há ali todo o trabalho da conduta, todo o trabalho da personalidade daquela pessoa. Então a importância ali de você educar e conscientizar com exemplos. Questão 208 do Livro dos Espíritos, os exemplos dos pais exemplifica muito mais do que nós imaginamos. Como diz Emmanuel em uma das suas falas, nós devemos educar exemplificando. Então, essa ação do nosso cérebro, não, tenho que fazer, tenho que ter essa atitude, essa conduta, ela é pautada por esse lembrete para colocarmos em nossa rotina, para aí sim enraizarmos a segurança íntima. Para isso, meus irmãos, eu sempre falo que devemos ter o alimento diário dos 4 R's. Primeiro, reconhecer que eu sou um ser errante. Reconhecer que eu sou um ser em dificuldade. Reconhecer que eu tenho erros, que eu tenho mazelas, que eu tenho dificuldades morais. Refletir sobre isso, que isso são oportunidades de crescimento. Não um castigo divino, mas oportunidade de lapidação moral. Replanejar quais serão as minhas ações futuras. Para eu ter essa segurança íntima. Se eu fiz errado aqui, não, vou começar a me lapidar para fazer o certo aqui. E recomeçar. Não só colocar na parte teórica, mas sim colocar na parte prática. Reconhecer, refletir, replanejar e recomeçar. Porque diariamente nós temos oportunidades para recomeçar, para enraizar a nossa segurança íntima. Um grande abraço, muita paz. Você ouviu na Rádio Cultura de Valença, Em Defesa da Vida, um programa sob o patrocínio do 24º CEU, Conselho Espírita de Unificação de Valença e Rio das Flores. A apresentação,
Olímpia Maria dos Santos e convidados.